Hoje a gente vai conversar sobre os 5 melhores livros que eu li esse ano. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the drive. Eu amei a série Instrumentos Mortais. Adorei o mundo que a autora Cassandra Clare criou para os personagens dela e fiquei tão apaixonada que não me contive e peguei o primeiro dessa trilogia, As Peças Infernais. O nome tem peças infernais, mas a autora consegue fazer com a escrita dela algo que não deixa você muito apavorado, não chega a ser terror. É muito mais ação nesse gênero do que terror. E aqui nesse livro a gente conhece a protagonista Tessa, uma moça determinada e muito diferente da Clare dos Instrumentos Mortais. A Tessa é americana e ela vem para Londres porque perdeu todos os parentes em Londres e o único parente vivo que ela tem é o irmão. E ao chegar em Londres, duas senhoras estão à espera dela com um bilhete do irmão para que ela fosse com essas senhoras. E aí a gente descobre que, junto com a Tessa, que essas senhoras não são pessoas boas e elas estão atrás de um poder que a Tessa nem sabia até então que tinha. Então eu gostei muito desse primeiro livro. A gente vai descobrindo, a protagonista não é uma menina tão medrosa, tão insegura. Logo ela já vai descobrindo o porquê que essas senhoras queriam o poder dela. E alguns temas são abordados aqui que me deixaram um pouco envolvidas demais, como a lealdade que a gente tem pelos nossos familiares e independente dos erros que eles cometem. Para um primeiro livro, eu gostei muito e vou seguir sim com a série. Mindset é o padrão que adotamos para reagir a várias situações da vida. E a autora divide esses padrões em dois, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Quando a gente acredita como é que a gente reage a determinadas situações, esse livro foi importante para mim esse ano porque é um ano em que eu estou mudando muitas coisas no âmbito profissional e no meu âmbito pessoal e achar em muitas crenças que eu tinha limitantes de achar que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo, porque não tinha competência. Então a autora se embasa nessa nova psicologia de sucesso para dizer que não, que a gente pode sim fazer o que a gente quiser e acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, que qualquer ser humano pode ter sim a habilidade de fazer qualquer coisa. Assim ela emprega esforço e comprometimento nisso. É por isso que ele está aqui. Dos desafios que eu me pus esse ano foi ler mais clássicos e comecei com esse aqui, Náusea, de Jean-Paul Sartre, uma obra publicada em 1938. Esse aqui é um romance existencialista do escritor Jean-Paul Sartre e assim, eu sempre escutei falar dele em palestras, apontamentos dele em livros e eu sempre fiquei um pouco curiosa de entender um pouquinho o ponto de vista. Então, antes de eu entrar nas leituras mais densas que da filosofia dele, eu quis conhecer uma obra literária e assim, eu acho que eu comecei com o pé direito com esse daqui. Aqui nessa história a gente conhece o Antoine de Roquentin, que é um grande historiador e está fazendo uma biografia de um marquês. E ele está numa cidadezinha para poder terminar esses apontamentos, terminar essa biografia. E aí a gente vai ver o Antoine envolto de pensamentos, questionamentos sobre a questão do ser. Eu não vou me aprofundar nessa história, nem nesse tema, porque eu não tenho muito autoridade
para falar e eu não quero falar besteira. Mas eu posso dizer para vocês que foi uma das melhores leituras que eu fiz. Eu terminei de ler Náusea e ainda passei uma semana ainda me questionando, até hoje me questiono de muitos pontos que foram narrados aqui. E para começar a conhecer Sartre, eu acho que foi um bom começo. E continuando nessa questão de desafios, eu não gosto muito de ler suspense. Eu fico muito envolvida nas minhas leituras e eu evito esse tipo de literatura. Mas, como A Sombra do Vento estava na minha meta, estava na minha lista há bastante tempo, eu decidi dar uma chance ao Zafon lendo somente pela manhã. Mas eu acho que no finalzinho eu comecei a ler à noite também, enfim. Isso aqui A Sombra do Vento conta a história do Daniel, que a história se passa em 1945 e ele é levado pelo pai a um local escondido nessa cidade e lá ele conhece o Cemitério dos Livros Esquecidos e vai se tornando, esse é o fio da meada, é o fio condutor para a história toda. E você vai ficando emocionada com como o autor colocou a história do Daniel, como ele conta a história do amor pelos livros, como esses livros foram esquecidos. E, enfim, eu não quero falar muito porque eu quero fazer uma resenha só desse livro. Eu acho que todo mundo tem que ler Zafon. Depois que eu terminei A Sombra do Vento, eu fiquei ainda muito envolvida também com essa leitura, porque tem momentos... O autor ele consegue te envolver de uma forma nessa história que você só consegue parar, fechar o livro mesmo se você tiver outras coisas para fazer mesmo, ou você fica com medo. Pronto, assim, eu parei a leitura algumas vezes porque eu fiquei com medo, já estava de noite, e outras porque eu tinha outras coisas para fazer, mas se eu pudesse eu tinha pegado direto, porque é uma escrita muito fluida, não é pesada, tem elementos de curiosidade que te deixam querendo saber, assim, é um plot twist atrás do outro. Esses são os 5 livros que mais se destacaram esse ano, na minha opinião. É claro que eu tive outros livros, outras leituras que também me marcaram, mas esses 5 representam todos eles. Então, espero que vocês tenham gostado e que me contem aqui nos comentários quais os livros que vocês me indicariam para o ano que vem. Eu ainda não terminei a minha TBR e eu ainda vou fazer um vídeo também falando sobre isso. Não sei se no final, ainda nesse mês, no final desse mês ou no início do ano que vem, mas deixa aí dicas para mim. Curte se você gostou desse tipo de conteúdo, para eu saber se eu continuo nessa mesma linha. E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda.